Meus amigos do canal Lucas Álvares sobre o Brasil, é um prazer estar com vocês de novo. Eu quero começar agradecendo as mensagens de carinho que eu recebi de todo o Brasil por conta dos vídeos publicados nas 3 últimas semanas que trataram de temas relacionados à nossa cultura, à nossa história, às nossas tradições políticas. Hoje aqui no canal eu quero fazer um desabafo com vocês. E é um desabafo que eu vou fazer em defesa de um personagem do cenário político brasileiro atual que vem sendo crucificado tanto pelo campo progressista quanto pelo campo conservador, porque foge a essa polarização perversa que foi imposta ao nosso povo nos últimos 7 anos, que jogou pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Essa polarização vem de fora, é um projeto perverso, uma engenharia social que visa a fragmentação do povo brasileiro. E todas as vezes, como um personagem como o deputado André Janones surge, esse personagem é apedrejado, porque ao invés de estar à esquerda ou à direita, dividindo o povo, ele, por alguma razão, escolheu estar ao lado do povo. Vamos entender um pouco mais sobre esse personagem hoje aqui em Lucas Álvares sobre o Brasil. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu não tenho nenhuma filiação em comum com o deputado André Janones. Não o conheço pessoalmente, não pertenço ao partido político ao qual ele é filiado. Apenas tenho acompanhado nas últimas semanas as críticas, ao meu ver, injustas que ele vem sofrendo por tentar quebrar a lógica de polarização que foi imposta no Brasil já há pelo menos 7 anos e que se apoderou dos comportamentos dos brasileiros. Ele, por optar ter um discurso próximo aos anseios populares, vem sendo taxado como populista. É importante a gente entender, primeiro, quem é o André Janones e, segundo, o que significa, aos olhos da sociologia brasileira, ser populista. O deputado André Janones é um jovem ainda de 36 anos, começou a vida dele como cobrador de ônibus em Ituiutaba, que é um município no interior de Minas Gerais, a mais ou menos 600 quilômetros da capital Belo Horizonte. Depois ele foi escrevente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desde 2008, mais ou menos, milita como advogado. Advogado defendendo causas populares, tá? Desde muito antes de se eleger deputado federal, com mais de 178 mil votos na eleição de 2018. O André Janones é um personagem que ganhou notoriedade nacional ao longo da chamada greve dos caminhoneiros, né? Aquele movimento grevista que começou a ser semeado em 2017, que ganhou as primeiras páginas em 2018 e que tinha justamente como questionamento principal o ataque à crítica, né? Na verdade, a crítica, mais do que o ataque, à política de preços da Petrobras durante o período em que o Pedro Parente era presidente da estatal. Naquela ocasião, os preços do petróleo e dos derivados do petróleo, como diesel, etc., oscilavam de acordo com o dólar, a maré internacional do dólar. E como o dólar começou a disparar, imediatamente os preços de combustíveis aqui no Brasil também começaram a disparar. Isso inviabilizou a atividade dos caminhoneiros. Aqueles caminhoneiros, poucos ainda, né, uma minoria que tem carteira assinada, conseguem se segurar. Mas os caminhoneiros que são autônomos, a maioria da categoria, que são caminhoneiros terceirizados ou que são donos dos seus próprios caminhões, esses acabam sendo os grandes prejudicados. E o contraste, o ataque à política de preços da Petrobras foi talvez a grande causa pública a qual André Janones se filiou e que serviu para que as eleições de 2018 trouxessem para ele uma grande vitória nas urnas. Pessoal, eu tô aqui na BR-365, aqui entre a cidade de Ituiutaba e Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e tô aqui junto com os caminhoneiros que estão fazendo a greve, essa paralisação. Eu queria conclamar e perguntar onde está o povo brasileiro para apoiar esse pessoal aqui. Porque a gasolina está aumentando sem parar, nós tivemos um aumento gigante só de 30 dias para cá, de um ano para cá o preço quase dobrou e tá todo mundo calado.
todo mundo calado, ninguém vem pra cá apoiar, e ainda tem uma meia dúzia de cara de pau que tem a coragem de ir pra internet criticar e falar mal de quem tá aqui, defendendo o direito de vocês. Eles não estão defendendo o interesse só deles, não, o interesse de vocês. Tem gente bobo que acha que a gasolina só interessa para caminhoneiro. É por causa da alta da gasolina que aumenta o preço do arroz, que aumenta o preço do feijão, que aumenta o preço dos móveis, de tudo que tem no país. Esse rapaz tem uma capacidade de comunicação muito grande. Ele é capaz de traduzir temas complexos em linguagem popular. E esse é o grande mérito, é a razão pela qual ele tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, tem ali 200 mil, 300 mil views a cada transmissão dele pelo YouTube, né? Visualizações, eu não gosto de usar palavras em inglês, e, sobretudo, eu vejo uma similaridade muito grande na forma pela qual o Janones se expressa com a forma como os pregoeiros na rua se expressam, né? Os vendedores ambulantes, nos transportes coletivos, nos trens. Eu ouço o Janones falar e me recordo imediatamente de um vendedor de bala no trem. O que não é demérito nenhum. O vendedor de bala no trem é alguém que lida com milhares de pessoas na sua labuta diária e precisa convencer aquele público a comprar o produto dele, em meio ali à passagem de vários outros ambulantes pelo mesmo vagão. Então ele tem que ser cativante, ele tem que traduzir aquela mensagem de uma maneira que ao mesmo tempo ela pareça rica de informações e seja de fácil assimilação. O Janones sabe passar a mensagem dele assim. Embora ele se oponha à mistura entre política e religião, ele é batista e também tem ali uma observação muito cristalina na maneira como os pastores se expressam. Então eu vejo o Janones como alguém muito conectado com a fala do povo. Ele é capaz de traduzir conceitos complexos de maneira simples, o que não quer dizer que ele esteja simplificando esses temas. Não quer dizer que ele não tenha consciência sobre o grau de dificuldade para a implementação de determinadas políticas públicas. Ele sabe disso, ele tem até uma boa formação, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista político. Mas a maneira dele conversar com o eleitorado é essa maneira popular, é a maneira mais eficiente para alcançar o eleitorado. Ora, é claro que, num primeiro momento, aos meus ouvidos pode não soar como música, né? Eu passo boa parte do meu dia em discussões acadêmicas, essa é que é a verdade. Eu sou doutor, eu tenho 3 empregos, eu sou professor universitário. Então eu vivo um mundo que não é o mundo do Janones nem do vendedor ambulante. Eu tenho que reconhecer isso, embora eu tenha sensibilidade social para entender como é a vida dessas pessoas, não é a mesma vida que eu tenho, né? Então é claro que para quem tem um padrão de vida diferente do padrão de vida do vendedor ambulante, o Janones vai soar esquisito. Para o povo, a maneira que ele tem de se expressar é muito natural, é espontânea. Ela traz ali a fala do povo sendo representada por um deputado federal. Muita gente também tem comparado André Janones com o presidente Jair Bolsonaro. A maneira como o Bolsonaro ascendeu na política nacional não foi meteórica coisa nenhuma, ele foi deputado por mais de 2 décadas, teve ali votações menores ou maiores, mas sempre conseguiu se reeleger e nunca perdeu uma eleição dos filhos também, né? Conseguiu transferir votos ao menos para os filhos. Mas o tipo de pauta que o Bolsonaro defende e sempre defendeu nem sempre é o tipo de pauta popular que o André Janones defende. O presidente Bolsonaro, por exemplo, embora seja visto como um neófito no liberalismo, há muitos e muitos e muitos anos tem um discurso pró-grande empresariado. Há muitos e muitos e muitos anos tem um discurso pró-subordinação do Brasil ao capital internacional. Eu não estou, inclusive, fazendo juízo de valor, mas são ideias que ele expressa há bastante tempo. Enquadramento do Brasil na lógica da divisão internacional do trabalho, com o Brasil se desindustrializando e fazendo favorecer de maneira excessiva o nosso agronegócio. Ora, o Brasil pode ter uma agricultura pujante, uma pecuária importante, sem precisar se desindustrializar para isso. Todas as vezes que uma indústria fecha, são centenas, milhares de empregos perdidos. E o presidente da República foi deputado por tantos anos, aparentemente sem ver problema nenhum na desindustrialização.
Os Janones têm apontado a esse problema como deputado federal. Então ele tem falado novamente ao sentimento popular daquele operário que perdeu o emprego ou está em vias de perder o emprego da indústria automobilística do cinturão industrial em torno de Belo Horizonte, o pessoal da indústria automotiva. Ele está falando para o operário da metalurgia, da siderurgia, que também está com medo de ficar desempregado ao final dessa crise. Ele está falando a um eleitorado popular, carente de esperança e que precisa ver os seus anseios representados por um parlamentar. Uma coisa a observar é a maneira como ele se posicionou de forma contrária à reforma da Previdência, no debate que houve em torno desse tema na atual legislatura. Ele dialoga com um eleitorado cada vez mais velho, né? A população brasileira está envelhecendo. 20% do eleitorado brasileiro já tem mais de 60 anos de idade. E se nós pegarmos os brasileiros que serão idosos daqui a pouco, por exemplo, os brasileiros com mais de 50, essa proporção aumenta brutalmente. Por quê? Porque houve, num determinado momento, uma certa melhoria da qualidade de vida no nosso país, um certo também maior atendimento à saúde, e isso proporcionou um aumento, uma elevação da expectativa de vida da população brasileira. Então, quando ele fala sobre a reforma da Previdência, ele não está falando para quem já é aposentado, ele está falando para quem está em vias de se aposentar, quem tem medo de, daqui a 5 anos, ser prejudicado pelas mudanças das regras do jogo e acabar perdendo tempo de contribuição em relação àquilo que foi contribuído para o INSS para poder se aposentar dignamente. Um outro aspecto que eu quero colocar é que ele tem dialogado de maneira bastante veemente, de maneira crítica ao aumento de preços de alimentos no nosso país, né? Ele tomou algumas atitudes interessantes como deputado federal, como, por exemplo, auxiliar a instalação de um restaurante popular em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, gerido pela Igreja Católica, embora ele seja batista. E esse restaurante popular é uma iniciativa bastante positiva, deveria se multiplicar pelo Brasil, né? Então, acusa-se de populismo, porque o populismo é o oposto do elitismo, né? Quando você não governa para uma elite, quando você não fala para uma elite, quando você não se preocupa só em defender causas populares se comunicando comigo, que sempre votei em políticos comprometidos com causas populares, não preciso de mais ninguém que venha me convencer, você é chamado de populista. E é isso que acontece com o deputado André Janones. Isso não quer dizer que eu não tenha críticas a fazer a respeito dele. Como eu disse, eu não tenho compromisso nenhum com ele. Estou comentando a respeito do Janones porque ele hoje é um fenômeno das redes sociais e vem sendo apedrejado injustamente. Uma crítica que eu quero fazer é que, ao mesmo tempo em que ele propõe a instalação de restaurantes populares, ele defende o congelamento dos preços dos alimentos. Nós sabemos que isso não funciona. O Brasil já viveu experiências nesse sentido muito mal sucedidas no governo Sarney e no governo do ex-presidente Collor. Porque é impossível fiscalizar se os preços de fato não serão aumentados clandestinamente, se não vai haver cobrança de ágio. Isso é inviável, né? É completamente inviável. O que eu proponho para a melhoria da segurança alimentar do povo brasileiro? Claro que eu não sou nenhum expert no tema, mas eu observo a necessidade de uma política séria de subsídios no nosso país. Não existe. Também observo a necessidade de que o nosso país volte a investir em silos para armazenamento de grãos, porque aí você consegue, de alguma maneira, amortecer as oscilações de preços para que eles não sejam baixos demais para quebrarem os produtores e nem altos demais que inviabilizem o consumo de insumos básicos pela população, né? Então você vai controlando ali o estoque de grãos. O Getúlio, por exemplo, queimou café logo que chegou ao poder, porque o café estava barato demais e isso estava quebrando o produtor nacional. Então houve a queima das sacas de café para ali dar uma regularizada no preço. Isso é uma medida elogiada no mundo inteiro naquela época. Ao mesmo tempo, pode haver um armazenamento para que os grãos sejam jogados no mercado no momento de alta de preços e esses grãos jogados no mercado para consumo da população proporcionem, aí no caso, uma redução de preços que estejam em alta. Então, investimento em silos, subsídios, não uma solução simplista como o congelamento de preços em si. Agora, ele também não defende isso motivado por más intenções, não.
Ele defende isso motivado pelo que ele vê do sentimento popular. Então, o que eu tenho para dizer a respeito do Janones é isso. Ele é um comunicador brilhante, é um jovem muito promissor, e nós precisamos entender no nosso país que nenhuma posição é inegociável. Nós devemos entender no nosso país que posições divergentes são salutares para a vida democrática. Se ele não concorda com as pautas liberais que têm sido implementadas no Brasil desde 2014, desde o final do governo da Dilma de maneira acelerada, isso é direito dele. E é direito do eleitor escolher um político que tenha essa visão divergente, dissidente do ponto de vista econômico. Não tem problema nenhum. É assim em qualquer lugar do mundo. Não dá para achar que uma determinada visão sobre a economia vai se tornar majoritária sem ser contestada por ninguém. Essas visões são contestadas em qualquer lugar do mundo e é absolutamente normal que surjam figuras como o deputado André Janones nas democracias. A não ser que você não defenda a democracia e queira silenciar vozes divergentes. Mas aí o problema não é com o deputado, o problema é com você. Outra coisa que eu quero destacar da atuação política do deputado André Janones é a militância que ele tem feito contra o desperdício de dinheiro público, no pior sentido que essa palavra tem. Desperdiçar dinheiro público não é investir no médico, no policial, no professor, como alguns de maneira maldosa têm dito. Esses todos precisam ser valorizados. Todo trabalhador tem que ser valorizado. Desperdiçar dinheiro público é, por exemplo, fazer com que automóveis do Estado, que deveriam estar servindo ao transporte de pessoas doentes por ambulâncias, que deveriam estar servindo como viaturas policiais, que deveriam estar servindo como veículos de transporte para levar e trazer crianças das escolas em bairros afastados, não dá para engolir que esses veículos estejam abandonados em cemitérios de automóveis enquanto ainda estão em plena possibilidade de uso. Ele mostrou isso recentemente e eu vejo acontecer aqui no Rio de Janeiro vários cemitérios de automóveis com antigas viaturas da Polícia Militar, com carros da Polícia Civil, com ambulâncias que talvez ainda tivessem conserto, que talvez pudessem rodar por aí. E se não tiverem conserto, deveriam ser negociadas de alguma maneira para que esse valor retorne aos cofres públicos. Então, essa denúncia que ele fez, eu vejo como muito apropriada. Gente, Cleitinho e eu continuamos rodando o estado, estamos aqui agora em Ribeirão das Neves, e o pessoal, para esconder de vocês, coloca sempre longe do alcance dos olhos da população, Cleitinho, para ninguém ver o que está acontecendo. Nós achamos ambulância, achamos carro aqui escondido até no meio do mato. Olha isso. É um curral, né? Porque tem até cavalo lá para você ver, ó. Olha lá que dó. Tá vendo? Virou vamos entrar curral. lá para mostrar para vocês ali. Vamos lá, vamos entrar. Galera, só para mostrar para vocês, vem cá, chega aqui. Aqui tá cheio, viu? Aqui, ó, tá lotado, ó. Governo de Minas. Lê isso aqui. Lê isso aqui. Aí, ó. O que tá escrito aqui? SUS, Sistema Único de Saúde. Aí, Cleitinho, o André grita demais. O trabalho que vocês fazem é muito bom, mas tem que gritar, vocês têm que gritar mesmo. Como que não grita vendo isso aqui? Olha isso aqui. Começa a tratar o povo da maneira correta. Começa a ter respeito com o dinheiro público pra gente colocar esse país onde a gente quer, que eu paro de gritar. Pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Normalmente eu me dedico aqui no Lucas Álvares sobre o Brasil sobre temas mais históricos, temas mais culturais, mas essa semana eu não pude ouvir tanta análise ruim, tanta acusação de populismo, tantas vezes esse conceito, que é um conceito da sociologia, sendo empregado de maneira rasa, e não pude ouvir tudo isso e ficar calado, tá? Então, semana que vem nós voltamos com o Lucas Álvares sobre o Brasil, aqui no YouTube. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, via WhatsApp, nas suas redes sociais. Também se inscrever no canal, apertar o sininho para que receba as notificações toda semana. Nós temos vídeos novos sempre aos sábados. Tá bom, pessoal? Até a próxima semana. Foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês.